E é importante, pessoal, a gente tá batendo aqui um papo rápido, né? Sobre o que aconteceu ontem. E é sobre a sua isenção de IPVA. A gente está falando sobre o seu direito à isenção de IPVA. Para você que não sabe, o governo, sei lá, nem sei se é possível dizer, né, se a pessoa não sabe, mas porque você sentiu na pele, né? Você, nesse caso específico, que é do estado de São Paulo, quando houve aquela mudança brusca da lei, onde 80% das pessoas com deficiência perderam da noite para o dia o seu direito à isenção e foram cobradas o IPVA 2021. Então várias pessoas tiveram o IPVA 2021 cobrados, de maneira assim, totalmente injusta, escabrosa, por parte do governo João Dória, à época, que é o mesmo governo que está aí, né, atualmente, né, o do Rodrigo Garcia, João Dória barra Rodrigo Garcia, para ficar muito claro quem é que está ali nesse momento representando o governo tirador de direitos das pessoas com deficiência. E aí as pessoas tiveram que pagar o IPVA, né? Houve uma mudança de regra de jogo no meio do jogo, prejudicando a pessoa com deficiência, no sentido de ela ter que pagar o IPVA. Então muitos pagaram, uns esperaram, ficou multa e juros e depois desapareceu o valor, né, por causa da discussão judicial, né? Outros pagaram uma parcela ou duas parcelas, outros até pagaram integral esse IPVA e aí depois se viram prejudicados porque foi suspensa a cobrança por questões judiciais. Aí a gente teve aí Ministério Público envolvido, nós tivemos o partido, né, o PSB, através do Dr. Marco Antônio. Isso, mas o que acontece? Para o pessoal relembrar, né? Aconteceu essa mudança da lei, que foi aprovada, né, pela Assembleia Legislativa. Tinha, se eu não me engano, 77 dias, né? Então não tinha esse período de 90 dias. Porque para o pessoal que está em casa, precisa, para revogar direitos, né? Na verdade, para criar imposto, precisa ter esse período de 90 dias. E revogar a isenção nada mais é que criar um tributo que a pessoa não estava isenta. Então, e não só, né, não só feriu o princípio da anterioridade nonagesimal frente à Constituição Federal, como também existe a Constituição Estadual. Essa foi a grande sacada do PSB, que o juiz competente é o Tribunal de Justiça. Então, a ação ADIM foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do PSB, que tinha legitimidade para entrar com essa ação. Então, além de ferir o princípio da anterioridade nonagesimal frente à Constituição Federal, também fere o princípio da anterioridade nonagesimal perante a Constituição Estadual. Por isso que essa ação é muito mais importante do que a ação civil pública, que foi julgada extinta, lembrando, né, foi julgada extinta sem julgamento do mérito, e acabou o MP recorrendo da decisão. Isso ainda continua em trâmite. O que houve? Houve um incidente de inconstitucionalidade, que esse sim foi julgado procedente, mas ele não tem um efeito erga omnes, ele não atinge todos os casos. A ação do PSB, sim. Apesar de ser em frente à Constituição Estadual, teve trânsito julgado desse ela daí, tem né, mesmo, do incidente, mas ela tem o mesmo efeito. Agora ela vai atingir todos os casos. Então, quem pagou o IPVA de 2021 vai se beneficiar com a decisão da ação do PSB. E na época, o presidente do Diretório Regional de São Paulo, Márcio França, que ortogou procuração para o Dr. Marco Antônio e fez um excelente trabalho promovendo essa ação. Então a gente tem essa situação, pessoal, que é importantíssima, e agora já na sequência a gente vai fazer um debate aqui a respeito dessas pessoas que pagaram o IPVA 2021. Muitos a gente estava até, né, promovendo a possibilidade de fazer, lembra? Uma ação conjunta. Muita gente fez e tá em trâmite, usando a decisão fundamentada do incidente de constitucionalidade. A pessoa estava pleiteando a devolução, normal, uma ação individual ou conjunta, né, com várias pessoas que estejam na mesma situação. Agora o cenário mudou. Eu até aconselho esperar, né, o trânsito em julgado da ação do PSB, e a Fazenda vai ter que devolver o dinheiro para todos que pagaram o IPVA de 2021. Interessante lembrar, pessoal, que as pessoas, logo no começo, que inclusive pagaram irregularmente, né, o IPVA 2022, nesse caso específico,
e foram lá buscar o dinheiro lá no Banco do Brasil. Essas pessoas, logo depois, logo na sequência, a própria Secretaria da Fazenda desmentiu outros secretários dizendo que o dinheiro estaria disponível ali para a pessoa com deficiência, porque foi um erro, né? Essa devolução do dinheiro, que a pessoa tinha que fazer um recadastramento e só depois, sendo deferido, daí sim o governo devolveria o dinheiro e aí houve toda uma mudança. Gente, o Banco do Brasil, ele é o banco utilizado pela Secretaria da Fazenda. E aí isso é o gancho para o IPVA 2021, para essa situação. Você que pagou o IPVA 2021, você foi beneficiado por essa decisão, né? Judicial. Só que eu peço para você aguardar, então muita atenção, vamos aguardar os próximos 14 dias. O governo do estado ele tem 15 dias para recorrer dessa decisão, 15 dias para recorrer, já foi aí, hoje, né, o dia já contou, né, depois a gente vai ter mais 14 dias. Provavelmente, inclusive sobre a própria opinião por parte, né, do Dr. Marco Antônio, ele não recorreria a essa decisão, ele tem experiência aí nessa parte política, na verdade, né? Engloba um caráter político agora, né? Porque o governador Rodrigo, ele vai mostrar, né? Ele politicamente não é bom para ele, né? Recorrer de uma decisão que beneficiou a pessoa com deficiência. Então, na propaganda ele fala que vai defender os direitos das pessoas com deficiência agora, né? De uma forma tardia, e depois recorre da decisão. Então, eu acredito também, concordo com o Marco Antônio, não deve haver esse recurso. Não, e lembrando que dificilmente o Estado vai ganhar essa ação. Ah, não, isso tá... Essa parte que foi julgado parcial ali, porque ele fez outros pedidos, né? E o que importa pra gente é justamente essa questão da 90º, isso daí tá, digamos assim, consolidado, né, esse entendimento de que o governo ele feriu a Constituição Estadual. É matemática, né? Não tem 90 dias, ponto final. E agora a gente tá nessa situação. Gente, o conselho que eu vou dar pra vocês. Ele falou, inclusive, o doutor, que poderia ser pedido judicialmente, daria pra poder já pedir. Ele falou em RPV. Do que se trata isso, Faria? RPV na verdade, de pequeno valor. Requisição de pequeno valor. Por quê? Porque tem o precatório, né? Os precatórios são aqueles valores maiores que o Estado ele acaba demorando para pagar, tem todo um trâmite diferenciado. O RPV não, é o requisitório de pequeno valor que são pagos com mais rapidez. Pois é, então assim, aqui a gente finaliza essa parte, né, do doutor Marco Antônio, agradecendo imensamente pela atenção que ele deu pra gente no dia de ontem e também pelo excelente trabalho feito para pessoa com deficiência, né? Eu até falava com ele ali nos bastidores o seguinte, cara, né? Eu falava, cara, o que você está fazendo, você não conhece essas pessoas, mas tem 400 mil pessoas com isenção de impostos, com direito à isenção no estado de São Paulo, e o que você está fazendo nesse momento, quando você subir ali em cima para poder fazer sua sustentação oral, entenda que você está defendendo o direito de 400 mil pessoas, muitas delas nem vão te ver, não vão te conhecer, enfim, mas vão se beneficiar desse trabalho que você fez. Fala pessoal, se você é novo no canal, aproveite a oportunidade, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e claro, participe do PCD Cast ao vivo, toda quinta-feira às 19h30, você não pode perder.